Bem-vindos à nossa República. Esta semana temos o privilégio de receber Maurício Munhoz Ferraz, Superintendente Federal de Agricultura e Pecuária em Mato Grosso. Graduado em Economia e mestre em Sociologia Rural, Munhoz tem uma trajetória notável. Foi secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, dirigiu pesquisa na FEComércio, em Mato Grosso, e leciona Economia na nossa universidade, a Universidade Estadual de Mato Grosso. Reconhecido por seu trabalho inovador, foi laureado com o Prêmio Celso Furtado de Desenvolvimento Regional em 2017, destacando-se pelo seu estudo em agroecologia, autor do livro O Avanço do Agronegócio e o Índice de Crescimento Sustentável dos Municípios de Mato Grosso. Munhoz é uma autoridade em desenvolvimento sustentável. Vamos explorar sua visão e experiência nesta área vital para o nosso país. Maurício Munhoz, seja muito bem-vindo à nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom, eu que agradeço muito o convite. Mauro, te respeito muito, é um jornalista que eu respeito bastante, então para mim é um grande prazer dialogar com você. E a recíproca é verdadeira, Munhoz. Você é uma pessoa que sempre é referência para todos nós jornalistas aqui em Mato Grosso, né? Na qualidade da informação, naquilo que você trata, sempre com muita seriedade, né? E eu queria começar o nosso papo falando que eu acho que é o grande plus que Mato Grosso vai ter nos próximos anos, que é o programa BID Pantanal, que nasceu lá no governo Dante Oliveira, acabou sendo preterido em um determinado momento, depois do fim do governo Dante, e agora, até com um impulso aí do senador e ministro Carlos Fávaro, a gente está retomando aí o BID Pantanal. E você ficou responsável por esse trabalho, né, de conduzir o BID Pantanal, a retomada do BID Pantanal aqui em Mato Grosso. Então eu queria começar sabendo de você quais são os principais objetivos desse programa e qual é a área de abrangência dele. Na primeira versão, atingiria toda a região do Pantanal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Como é que é a visão hoje, Munhoz? Bom, hoje ele vem com a roupagem do Ministério da Agricultura. Aquele que você se referiu, que o Dante de Oliveira criou, se tinha uma pegada mais ambiental. Desta vez, a pegada é mais da agricultura e pecuária. Portanto, o novo mapa, ele foca muito em renda local, né? As APL, os arranjos produtivos locais. E a pegada é na bioeconomia, porque a característica da agricultura e da pecuária do Pantanal é a chamada agricultura familiar e agricultura orgânica, culturas tradicionais. Então é bem dentro do que a gente chama de bioeconomia, né? Que é uma integração do meio ambiente com produção de alimentos, produção de commodities, mas não as commodities em grande escala como a soja. É a produção de mandioca, a produção de peixe, a produção de cumbaru, tudo que já existe na nossa região do Pantanal. E a abrangência definida pelo ministro Fávaro foram 12 municípios. São 11 da região chamado Vale do Rio Cuiabá, também conhecido como Baixada Cuiabana, e mais Cáceres, que são municípios que têm ou são 100% Pantanal, como Barão e Melgaço, ou são áreas de transição, como Cuiabá, Várzea Grande, Acorizal e próprio Cáceres, que está inserido parcialmente no bioma Pantanal. O Mato Grosso do Sul, por sua vez, também tem uma estrutura um pouco diferente da nossa, tá? Estão trabalhando mais as bacias hidrográficas, mas sempre se pensando numa melhoria das condições para a agricultura. O recurso total para o BID Pantanal é 400 milhões de euros,
tá? E É muito dinheiro, hein? Não, é muito dinheiro. E não é dividido igualmente, tá? Mas é mais ou menos a metade de cada um. São, Mauro, 108 projetos. O Bini Pantanal que a gente conhece hoje é uma soma de 108 projetos, focando na renda, mas também saneamento. A gente vai investir no saneamento de Várzea Grande. Por quê? Hoje, o esgoto de Várzea Grande está sendo jogado no Rio Cuiabá. Isso aí prejudica toda a bacia do Pantanal, porque o Cuiabá é um afluente, né? Então, isso vai acontecer. A gente vai trabalhar resíduos sólidos. Os 12 municípios, a gente está buscando uma solução para resíduos sólidos, e uma parte desses resíduos sólidos a gente vai transformar em compostagem, ou seja, adubo orgânico, para abastecer a agricultura e a pecuária dos municípios. Mas tem algumas coisas muito interessantes, se você me permite dizer, por exemplo, como é que é pensado. Eu disse que são 108 projetos. Em Livramento, a gente vai trabalhar a cadeia do leite. A cadeia do leite vai fomentar a produção do leite na região, que hoje não tem fomento. O frigorífico, o laticínio mais próximo fica a 500 quilômetros. Quando eles vêm, só compram de propriedades que produzam no mínimo 300 litros, o que já deixa de fora 95% dos sitiantes da região, que não tem o que fazer com leite. Como a gente vai fomentar a produção de queijo, já existe Livramento, produção de queijo. Tá? Tem queijos ali que ganham prêmio internacional. A gente vai fomentar a produção de queijo e outros derivados, como pão de queijo. Tá? Então a ideia é fazer com que a gente aproveite o que já existe, fomente e dê qualificação, dê assistência técnica e dê também uma orientação para a comercialização desse produto, porque se uma dessas fases não dá certo, o projeto falha. Então a gente está tentando aprender com erros do passado, coisas que não aconteceram em alguns projetos, como o PADIC, que tem pelo estado espalhados algumas farinheiras aí que foram compradas. A ideia era fazer com que a mandioca virasse farinha, mas não se pensou às vezes em assistência técnica, em qualificação ou na comercialização. Comercialização, etc, né? Isso aí. Maurício, deixa eu aproveitar a sua fala. Eu já entendi. A gente vai explorar um pouco mais esse detalhamento, que me parece que ele é muito rico. Mas você falou uma coisa que é importante. Na época do governo Dante, o foco era saneamento básico, para que pudesse proteger o Pantanal, para que pudesse preservar o Pantanal sem a poluição que existe hoje. Várzea Grande coloca, como você citou, sobre os seus dejetos in natura lá no Rio Cuiabá. Cuiabá tem uma contribuição também nesse sentido, uma contribuição negativa, obviamente, e as cidades da Baixada Cuiabana, que são todas na região do Pantanal, ou banhadas pelos grandes rios. Você citou Barão de Melgaço, também banhado pelo Rio Cuiabá. Você tem Cáceres, que é uma cidade já maiorzinha e que está às margens do Rio Paraguai, que também é um dos formadores do Pantanal, está numa região pantaneira, né? Tem lá reservas importantes, enfim. E são cidades carentes nessa área de saneamento, né? Então, assim, mudou o foco, mas até que ponto mudou o foco? É possível que ainda alguns municípios tenham contemplação nessa área de saneamento básico? Já existe, né? Todos os municípios têm contemplação para a área de saneamento básico, a gente de alguma forma, mas a gente não vai focar na solução urbana, né, do saneamento básico. Então, porque a gente tem um recurso que aparentemente é alto, mas ele não é tão alto. A gente tem que trabalhar com o que existe. Não daria para a gente resolver o problema total de saneamento básico, né? E há outras fontes governamentais, inclusive da União, para isso. O PAC, que está sendo lançado agora, está prevendo isso. Então a gente está com algumas soluções em municípios. Por exemplo, em Livramento, a gente ofereceu para a prefeitura a construção da ETA lá. E daí a prefeitura resolveu declinar porque já está com um processo adiantado junto ao Estado. Está fazendo até uma dispensa de licitação e o Estado vai fazer essa solução da ETA lá em Livramento, porque é um problema muito grave ali para Livramento e a cidade está mais inserida no bioma Pantanal de todos esses que nós estamos falando. Mas assim, a gente vai trabalhar lá um projeto de
purificação de água. Lá a água está contaminada, em grande parte do fornecimento de água lá. Então a gente está trabalhando um projeto que vai purificar essa água. Então, olha, tá contaminada pelo quê, hein, Munhoz? Curioso isso, eu nunca tinha ouvido falar dessa situação aqui em Livramento. A prefeita, ela apresentou um estudo agora, até num evento no Tribunal de Contas da União, do Estado, no TCE, onde demonstra que a água que está sendo utilizada lá, que está sendo bebida, as pessoas estão bebendo água contaminada. Possivelmente, eu não tenho detalhamento disso, tá, Mauro? Sinto muito. A prefeita que apresentou para a gente esse estudo. E todo mundo entendeu que ela tem razão. Mas, provavelmente, pelo esgoto que vem da região aqui, conurbado Cuiabá, Várzea Grande. Embora Cuiabá... Eu imaginei que fosse isso, porque também é abastecido pelo Rio Cuiabá, né, Livramento, e aí a gente vive nessa situação, né? As cidades não têm uma estação de tratamento de esgoto como exige, Várzea Grande, por exemplo, é um problema seríssimo, precisa resolver urgentemente, né? E realmente imaginei que fosse isso. E aí, a estação de tratamento de esgoto que vai colocar lá? Não, né? Porque é a captação da água que é o problema, né? É a captação. Então vai ser uma ETA construída, a gente ofereceu, mas ela vai reconstruir pelo Estado. Então a solução é resolver aqui o problema, aqui em cima, né? Então a gente vai investir muito em Várzea Grande, no saneamento básico de Várzea Grande, para evitar que o rio seja contaminado, né? Então está tendo essas consequências, como a gente acabou de falar aí. Bom, vamos em frente aí, porque assim, você já deu um panorama de que o BID Pantanal vai acabar ajudando na atividade econômica, com foco na agricultura, sobretudo na pequena agricultura ou a agropecuária, vamos ampliar um pouquinho. Essas 12 cidades, elas precisam realmente ter uma alternativa econômica que seja natural para elas, porque só o turismo acho que não vai dar conta de sustentar a Baixada Cuiabana, né? Quer dizer, você tem o estado interiorizado mais para o norte, com produção de commodities em larga escala, para exportação, etc., claro, com um desenvolvimento enorme, econômico, e tem essa região da Baixada, que acabou meio que perdida, meio sem foco econômico, né, para seu desenvolvimento. Tem algumas perspectivas, como a chegada da ferrovia, mas até que ponto isso vai impactar essas comunidades, essas cidades, a gente não sabe ainda. Como é que você vê isso, Munhoz? Você tem trabalhado bastante nessa coisa dos municípios, do desenvolvimento agroambiental dos municípios. Como é que você vai acabar colocando em prática aquilo tudo que você vem pregando há muito tempo, não é isso? Esse é o grande objetivo, Mauro, demonstrar que essa região ela não está inserida no complexo do agronegócio conforme a gente conhece a produção em escala. A gente não imagina que a gente vai ter plantações de soja em abundância aqui, embora já tenha. Poconé tem, Nobres tem, mas não vai virar... O que é um risco, inclusive, né? O que é um risco, inclusive. Tem inclusive isso. Agora, não se imagina, né, Corizal com grande plantação de soja, Livramento, Barão. Então nós temos que incentivar, e eu acredito que é possível, incentivar toda essa produção, a mandioca aqui, o leite ali, né, o peixe acolá, virar uma matriz econômica. Porque hoje já existe, mas está tudo desarticulado. Tem plantação de mandioca, tem plantação de cumbaru, tem plantação de leite desarticulado e o pequeno agricultor fica desassistido, desestimula, tá, a permanência, inclusive, dele no mato. É demonstrar que é possível. A gente está convivendo hoje, Mauro, com algumas congruências aqui que choca a gente. Por exemplo, mandioca. A gente está comprando mandioca de Goiás e de Minas Gerais. Isso é um fato. Pois tá? Não é uma... Chapada dos Guimarães é um dos maiores produtores de mandioca de Mato Grosso. Manda mandioca aí para Cuiabá, para todo lugar. Tem alguma coisa prevista para Chapada dos Guimarães?
Sim, sim, com certeza. Inclusive a cadeia da mandioca lá também. A gente quer incentivar, mas a gente incentiva assim, desde a preparação do solo, se for necessário, assistência técnica, que é compulsória, todos os projetos terão assistência técnica do começo até o fim, e comercialização para isso, qualificando as pessoas, tá? Então, a mandioca é um exemplo, mas há outros, por exemplo, banana, a gente está comprando banana da Bahia, é outro fato, e o pior, a gente está comprando peixe. Barão do Melgaço, tem pousadas lá em Barão do Melgaço hoje, comprando peixe de Rondônia, de Porto Velho. Então, pô, imagina, por quê? Né? Então a gente tem que. Não é do Rio, tá bom, gente, mas pode ser produção, né, conforme a gente conhece, de tanques, que hoje tem qualidades muito parecida com a de Rio. Então a gente está tentando fazer com que tudo isso vire um processo único, né? Pelo menos assim, a mandioca seja pensada em termos profissionais. Tá? Aquele sitiante lá, ele vai ter uma assistência técnica, assistência comercial, para que a mandioca ganhe preço, ela ganhe condições de ser produzida. Tem uma coisa importante aqui, que é a questão da água, né? O Pantanal, ele depende mais do que o resto do mundo, até onde eu sei, da água. Porque tem época que tem água, época que não tem. Como que a agricultura ela vai ser tocada sem água? Como sempre foi, irrigação. Tá? É milenária essa técnica de irrigação, então a gente tem que trabalhar a irrigação, mas o uso da irrigação não compromete que nós temos de água no subsolo? Eu respondo que sim, a gente corre um risco, a gente não sabe que tem de água no subsolo. Isso vale para a irrigação do agronegócio, que está aumentando, né, aqueles pivôs consomem muita água, e vai valer também se a gente quiser implantar irrigação aqui na Baixada. Então a gente está criando também dentro do projeto um sistema, Mauro, que vai identificar o que tem de água no subsolo. Você falou de tanques, da necessidade de tanques de criação de peixe lá no Pantanal, lá em Barão de Melgaço, você deu o exemplo. E nós temos aqui, por exemplo, em Chapada, velhos e antigos garimpos que vêm lentamente, garimpos de ouro e de diamante, que lentamente aqueles buracos enormes deixados, depredados, sendo transformados em tanques e virando uma produção de peixe que sustenta algumas famílias na região de Cachoeira Rica, etc. Estou dando um exemplo aqui. A ideia é essa, quer dizer, fomentar mais, ampliar isso nesses municípios, pegar essa vocação que já tem e potencializar. Não, é bem isso, é aproveitar o que já tem, essa grande tomada. Nesse projeto BID não vamos implantar inovações. Por exemplo, vamos plantar um morango aqui. Não estou dizendo que não dá certo, mas a gente vai implantar o que já existe, que tem tradição. Você referiu uma experiência bem interessante de Chapada, né? Garimpos, que às vezes utiliza a água bem por gravidade, né? E facilita muito. É isso. A gente quer. O que está faltando para que esse projeto dê um impulso? Onde a gente entra. Tá, algo que já existe e a gente quer fomentar e fazer com que ele vire uma matriz. Matriz significa algo que, como a soja, ela tem uma estrutura, ela vai ter para quem vender, né? O produtor de soja, ele tem esse equilíbrio, né? E o que a gente quer é levar esse equilíbrio também para a agricultura familiar da região aqui do Pantanal. E essa é a pegada, tá? Bacana isso, porque às vezes, né, Maurício, falta pouca coisa de investimento numa propriedade para aquilo se transformar em algo mais eficiente. Eu citei o exemplo dos tanques de peixe, que outro dia eu passei lá e numa propriedade dessa a gente almoçou. E, cara, é impressionante a qualidade do peixe, porque a água de Chapada também é maravilhosa, tudo água de nascente, né? Mas a gente percebe o seguinte, quer dizer, os tanques precisam ser melhorados, precisa ter uma estrutura melhor, né? O planejamento, a parte técnica tem que ser bem cuidada e tal, para que eles permaneçam, né? Para que eles continuem funcionando e ampliem a capacidade de produção. E aí os investimentos acabam sendo menores em várias propriedades, transformando isso. Então, a gente citou essa coisa da pequena produção. Eu estou me referindo em Chapada, Maurício, puxando aqui brasa para minha sardinha, porque eu estou no meu estúdio aqui em Chapada, daqui eu falo com o mundo, entrevisto pessoas em todos os lugares do Brasil, pelas condições tecnológicas que hoje nos permitem isso, e eu sinto que Chapada precisa, sobretudo nessa área rural,
ela ter um impulso melhor, quer dizer, ter uma situação melhor, porque produz muita mandioca e isso precisa ser organizado melhor para que ela se torne uma produção de excelência, enfim. Você tem a produção de laranja muito forte também, olha que bacana. Quer dizer, essas coisas estão funcionando. Precisa realmente receber um up, um investimento, a qualificação técnica, assistência técnica, enfim, para que isso dê um perfil mais consistente para a economia do município. E aí eu estou falando de Chapada, de Livramento, de Santo Antônio, de todos os lugares da nossa Baixada Cuiabana. Eu estou bem impressionado com esse caminho que o BID Pantanal está seguindo. Amaro, é isso aí. A gente tem um plus que a gente está entendendo como cereja do bolo, que é uma determinação do ministro, que é trabalhar com a ciência técnica, né? E usar a tecnologia para melhorar toda essa produção. E para isso, a gente o ministro deu autorização para a gente trazer um escritório da Embrapa para cá. Que a Embrapa é alta tecnologia, né? Então a gente vai trabalhar com a Empaer, já estamos trabalhando. A Empaer é uma fonte de conhecimento incrível, os profissionais da Empaer são muito bons, e a Embrapa trabalha muito a tecnologia, né? Então ela entra assim, estuda o caso, o que precisa ser feito para melhorar a produção de hortifruti e granjeiros aqui. A gente também importa tudo, né? Sabemos disso. Cuiabá compra tomate, alface. Você sabe que a Chapada produz um tomate maravilhoso, né? Então, assim, a gente quer fazer isso. A hortifruti e granjeiro, a Embrapa vai dizer, olha, tem essa dificuldade aqui, o sol aqui é mais latente, vamos fazer um sistema de proteção para o sol em determinado horário. A Embrapa ela pode nos ajudar muito nisso, né? A Embrapa é um órgão respeitadíssimo no Brasil inteiro e grande responsável pelo agronegócio brasileiro, né? Quer dizer, pela essa potência aí que é na área de pesquisa, né? Então a vinda da Embrapa para a gente é algo assim revolucionário nesse sentido, para poder ajudar, né? Hoje já temos unidade da Embrapa aqui, mas fica lá em Sinop, né? Que é agro civil pastoril, que trabalha soja, tal, essas culturas. Então a gente quer trazer uma unidade da Embrapa Pantanal para cá, que cuida de características daqui. Tem uma experiência em andamento que a gente está lançando no Pantanal aqui, estamos fomentando aqui, que é a Fazenda Sustentável. É um projeto da Embrapa com o Senar, que já está em andamento em algumas fazendas experimentais aqui, que melhora muito a produtividade da pecuária e assim, com todas as preocupações ambientais ali sendo supridas. Então, assim, tem um projeto de carbono zero, nós temos um projeto chamado Guardiões da Semente, que a gente vai buscar catalogar tudo que existe de semente e de plantas para entender o que é planta medicinal. A gente teve aqui uma história que pouco falada, Mauro, e muita gente que veio aqui no Pantanal, na Amazônia nossa, pegou sementes, levou para a Europa, para os Estados Unidos, transformou em medicamento, patenteou e hoje vale fortuna. E simplesmente a gente só forneceu, nem sabemos disso. Aquele velho ciclo, né, que começou lá no Pau Brasil, a gente pega, exporta e a riqueza fica lá fora. Então, isso aconteceu muito aqui. E a bioeconomia, ela é uma visão nesse sentido de fazer com que essa produção ela vire dinheiro, ela vire riqueza, né? Hoje a gente vê muito pouco isso acontecer, né? Munhoz, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa experiente, tem uma vivência de acompanhar a gestão pública há muito tempo. Como é que a gente faz para que um projeto como esse não se perca numa mudança de governo? Porque é muito comum isso acontecer. Você começa um projeto, aliás, aconteceu com o próprio BID Pantanal, ainda que fosse de outra base, etc., mas aconteceu. Não, o projeto já existia com outras características, mas é o mesmo recurso, enfim, é a condição de um financiamento externo, a um custo zero para o Estado, né? Como é que a gente garante a continuidade desse tipo de projeto? Porque assim, você faz um projeto de pesquisa, traz a Embrapa, vamos melhorar a produção de mandioca aqui, a produção de peixe lá, a produção disso, daquilo, e aí de repente, não vamos mexer mais, não vamos mudar o foco, essa coisa toda, e essas coisas se perdem, é muito dinheiro perdido, e é uma frustração enorme para quem está lá no campo, nas pequenas cidades, precisando
dar atenção às vocações econômicas dessa cidade, para que as pessoas tenham perspectiva, né? Porque senão as pessoas vão mudando, né? Os jovens vão estudando, chegam num limite, aí vão embora para a cidade grande e depois não voltam mais. E as cidades pequenas, sobretudo da Baixada Cuiabana, vão se esvaziando. Você tira Cáceres, que é um polo estudantil, um polo universitário, que é o que sustenta Cáceres, na minha visão, como estrutura de cidade, né? Embora tenha potenciais enormes de turismo, de cadeia de gado, cadeia produtiva do boi, etc. Couro, devia ser um polo de produção de couro, de calçados, enfim. Mas as cidades menores, elas sofrem muito com a falta de perspectiva econômica, né? E aí a gurizada vai indo embora. Vai indo embora, os talentos vão saindo de lá e vão, enfim, correndo o mundo, e as cidades vão se esvaziando. Como é que você vê isso? É possível, será, manter projetos dessa envergadura como esse que você está trabalhando aí pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, com uma ótima visão do ministro Fávaro, compromisso com o nosso Estado, ele que é daqui, e com essa vivência de que é importante ter assistência técnica, já passou por isso, então ele sabe o valor que isso tem. Dá para sustentar isso? Dá para manter? Tem um jeito de garantir que esses recursos continuem financiando e ampliando aí essas condições de cada um desses municípios? Bom, você colocou na questão bastante crucial, né, que são os riscos. Quando o ministro Fávaro chamou para falar sobre isso, ele falou, olha, já temos que construir um projeto que ele seja um projeto de Estado, tá? Que ele seja visto, mesmo que mude a gerência, né, que mude, quem vai assumir vai querer manter, porque ele é um projeto de Estado, ele é um projeto que visa o bem comum, né? Hoje é um termo muito interessante esse, entender o que é bem comum, né? O próximo governante, ele entender que essa construção ela está sendo boa. Então é só nisso que a gente pode acreditar, mas é um grande desafio, né? Tudo é um desafio num projeto desse tipo. Juridicamente é possível amarrar alguma coisa de obrigar a sequência desse projeto? Nós vimos acontecer aqui, você citou, não foi dado continuidade, né, o projeto do Dante de Oliveira. O governador seguinte, que foi no caso o Blairo Maggi, decidiu não fazer. Naquela época era uma decisão de Estado, agora é uma decisão da União, né? Mas possível porque o banco ele tem um contrato de financiamento, então existem cláusulas de rompimento desse contrato, tá? A gente não tem vias legais como garantir. Uma das partes pode decidir e falar, não quero mais por conta disso, justifica e cancela o contrato. Mas assim, a gente acredita muito que isso não vai acontecer, porque nós estamos, como eu disse, buscando aprender com os erros do passado, né? Os argumentos que o Blairo Maggi usou para tomar aquela decisão, a gente está levando em consideração para não ter mais isso. Então, a gente está com esse desafio de que ele seja bem feito para que, no caso da mudança de governo, não dê descontinuidade. Mas nós não temos como legalmente garantir, porque é um banco multilateral, um contrato de um banco multilateral com o governo federal. Tá? Então tem cláusula ali que fala, olha, o próprio banco pode, vendo alguma coisa errada, como má condução dos recursos, por exemplo, eles podem falar, não queremos mais essa relação, estamos fazendo um distrato. Por isso que a gente está muito preocupado. O mecanismo de participação social, o mecanismo de controle é muito grande, tá? A gente está muito preocupado, prestação de contas, fazer tudo dentro da absoluta legalidade para que isso não seja amanhã um motivo para não continuidade do projeto, né? Tem tanta coisa para a gente falar. Eu queria começar falando um pouquinho do trabalho que pouca gente sabe que o Ministério da Agricultura e Pecuária tem uma superintendência em Mato Grosso que é um braço executivo, operacional dos projetos do MAPA e de atendimento também da questão da agricultura e da pecuária aqui em Mato Grosso. Nós temos, por exemplo, unidades técnicas em Sorriso, Rondonópolis. Como é que é esse funcionamento? Me desculpe eu dar essa guinada, mas eu queria falar um pouquinho disso, porque eu acho que o Mato Grosso é um estado eminentemente agrícola, a base da economia está na agropecuária,
no agronegócio, pequeno, médio ou grande, enfim, mas é o foco do nosso Estado. E aí, claro, que o Ministério da Agricultura cumpre um papel fundamental, né? De fomentar, de auxiliar, de financiar, de, enfim, apoiar iniciativas. Como é que estão atuando as unidades aí sob sua gestão, essas unidades técnicas? Eu destaquei aqui Sorriso e Rondonópolis, que eu acho que são dois polos muito importantes, um no sul e outro no norte. Como é que estão funcionando? E depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão, eu sei que o MAPA tem uma participação aí na retomada daquele frigorífico lá de Diamantino, que uma unidade importante, que gera emprego, que gera renda, e que infelizmente foi tomada por um incêndio e agora está sendo reconstruído. Aliás, está sendo reconstruído como um projeto de ser a maior unidade de produção de carnes, uma das maiores unidades da América Latina, pelo menos. Bom, com relação à atualização do MAPA, vou primeiro dizer, Mauro, quando eu assumi aqui, eu percebi com muita nitidez qual é a força do MAPA. A força do MAPA são os seus servidores técnicos que trabalham a defesa animal, defesa e sanidade animal. Com esse controle, né, com essa segurança, a agricultura e a pecuária se expandiu e virou o que é. Por exemplo, na questão da pecuária. É super importante, tendo em vista o perfil do nosso estado, a base econômica de Mato Grosso. Olha, eu aprendi que o MAPA, o Ministério, tem uma estrutura muito forte, muito consolidada no que se refere à defesa e sanidade animal e vegetal. A gente cuida de crises, né? Por exemplo, você imagina, né? Se a gente tivesse a fitosa ainda, a gente não teria esse rebanho todo e não teríamos ninguém querendo comprar a nossa carne. Então, cuidar do controle da fitosa é um papel que o MAPA desempenha. Sem dúvida, com apoio, com a participação conjunta do INDEA, que é um órgão estadual, mas o MAPA ele está presente em tudo isso. A gente tem aqui uma servidora, a doutora Alzira Catunda, que participou do processo de erradicação da fitosa e hoje não temos mais. Da mesma forma, né, com relação à agricultura, ferrugem asiática, o MAPA ele tem servidores aqui muito especializados, doutores, muitos deles, que acompanham isso, né? Tem um protocolo para que a agricultura e a pecuária siga e evitando assim, né, uma brucelose, a fitosa para a pecuária, a ferrugem asiática e outras pragas para a agricultura. Essa é a grande força do MAPA, que passa muitas vezes despercebido, né? É um trabalho assim, low profile, mas assim, que está muito atuante. O MAPA é muito atuante nesse sentido. E até nós estamos com dificuldade de pessoal, as pessoas vão se aposentando e tudo mais, e o ministro Favaro conseguiu já um concurso público para o MAPA no ano que vem, o que vai ajudar muito. Então, essa é a grande força do MAPA. Só que no Mato Grosso a gente não tínhamos unidades descentralizadas, a gente só tinha a unidade aqui em Várzea Grande, que é onde fica a superintendência. E a gente criou uma unidade em Sorriso, já está em atividade, já está fazendo ações lá, e uma unidade em Rondonópolis, e criaremos uma na região do Araguaia e outra região Cassis Guaporé. Essa determinação do ministro, além de trazer a Embrapa, descentralizar o MAPA. Com isso, a gente faz certificação, é muito ágil, porque assim, a gente descentralizando, estamos mais próximos da produção. Essa é a grande ideia, Mauro, e estamos conseguindo fazer isso porque assim o ministro determinou. Essa questão, quando você fala do frigorífico, quando pegou fogo, seria a maior unidade fabril de frigoríficos, né, de pecuária da América Latina, e nem tinha sido inaugurada, mas já estava com carne lá no depósito, pegou fogo. E a gente teve lá, eu estive com o ministro e o ministro Gilmar Mendes, junto com os irmãos Oeses e Joelis Batista, e eles estavam assim desolados. Logo que pegou fogo, a gente estava lá, tinha fumaça saindo ainda, a gente foi na reunião lá, desolados, mas com vontade de retomar. E eles têm 1.400 funcionários já ali, seriam demitidos todos. Fizeram um acordo bem republicano com o ministro Favaro, que o que eles pediram, que a unidade deles lá continuasse numa lista. O Ministério manda uma lista, depois de uma série de certificações, para a China, então, decidir quem que eles vão habilitar para
para importar. É a China que toma a decisão. O Ministério, ele não toma a decisão. A gente coloca uma lista, ainda assim eles vêm aqui e verificam, tá ok. Os irmãos falaram, mantenham na lista essa unidade, Fabril, que a gente não demite os servidores, os funcionários. A gente vai manter, a gente vai arcar com isso. Foi assim feito. O ministro manteve na lista, só que nem precisou, não houve tempo. Eles já reconstruíram a unidade, a gente teve lá segunda-feira, de novo com o ministro e o Joesley Batista, e eles mostraram, já estão produzindo, já começou a produzir. Foi muito rápido. Por conta dessa decisão, mantiveram os empregos e vai ampliar. Serão 3.600 empregos a hora que a unidade estiver em pleno vapor. Então, 100%. veja, é uma decisão política que foi importante. Eu queria primeiro elogiar aí a decisão do ministro Fávaro. Eu acho que essa é a grande responsabilidade de quem faz a gestão pública, né? E não se trata de absolutamente, estou aqui privilegiando uma empresa privada, não é isso. Está privilegiando o emprego, a renda, a vida econômica de um município. Então, precisa... E também, Maurício, aproveitar para homenagear o ministro Gilmar Mendes, porque o ministro, ele está fora daqui, ele é uma autoridade conhecida mundialmente, professor de direito constitucional em Portugal, enfim, ele está no mundo, né? Mas ele nunca deixou de olhar para a sua aldeia. Ele tem um vínculo muito forte e sempre que tem um problema, que tem uma dificuldade, o ministro se faz presente para tentar articular, ajuda, enfim. Isso é muito bacana, é uma atitude que acho que enaltece muito o papel do ministro Gilmar Mendes, ainda que tenha muita gente que conteste, etc., mas isso é uma outra discussão. Eu sempre achei que o ministro tem um compromisso muito grande com o Mato Grosso e maior ainda com a sua Diamantino. Bacana isso. Podemos ir à frente um pouquinho, porque a gente já está no último bloco e eu tenho pouco tempo e eu tenho muita coisa para te perguntar. Eu queria saber o seguinte, Maurício, como é que você vê o desenvolvimento do agronegócio em Mato Grosso, o futuro do agronegócio, para onde que nós vamos caminhar, a agroindustrialização vai acontecer? Então, são perguntas que eu gostaria que você respondesse a partir de agora, para a gente encerrando o bloco, enxergando perspectivas. O agronegócio, ele é muito beneficiado pelas condições climáticas, nós temos água em abundância. Se a gente preservar, a gente pode ter ele como uma fonte de riqueza por muito tempo. E hoje os produtores têm essa consciência, tá? Se no passado os modelos de exploração foram muito sem pensar no meio ambiente, hoje qualquer produtor tem essa consciência. Então, a gente tem que ter essa visão disso. Primeiro ponto, estão pensando no futuro. Sustentabilidade é um pilar do negócio, né? Do agronegócio. Tem que ser, né? Sustentabilidade, senão não funciona. Até por uma preservação do próprio negócio, né? E hoje eles têm uma visão muito empresarial, já pensam no futuro, pensam em sucessão, pensam em 20, 30 anos à frente. Então tem as condições climáticas, né, de água, de clima, tudo tem que ser preservado. Então, ninguém mais que o produtor está pensando nisso. Essa a primeira consciência. Então é possível crescer. A gente pode produzir muito em áreas degradadas, ou seja, não precisa aumentar desmatamento. Essa técnica de área degradada está sendo muito utilizada, a agricultura de baixo carbono, são tecnologias que o MAPA está incentivando muito. E precisa ter dinheiro também para fomentar isso, né? Recuperar uma área de passagem não é barato. Recuperar, digo, para a agricultura. Precisa ter linha de crédito para isso, enfim. Já tem um caminho, né, Maurício? Sim, o MAPA está trabalhando muito isso. O Plano Safra ele incentiva muito a produção já no ABC, agricultura de baixo carbono. Com relação à área degradada, há algumas linhas de crédito junto ao BNDES. Tá? O ministro Fávaro pensa muito nisso, uma preocupação dele fazer essa transição, né, da agricultura convencional para a agricultura sustentável. Tá? Então a gente está trabalhando, tem alguns planos dentro do MAPA trabalhando isso. Com relação à agroindústria, a gente vive já no Mato Grosso um processo de industrialização. Há coisas acontecendo aqui que passa despercebido, mas a região de Sorriso hoje já não é uma região mais agricultura.
se você pegar o PIB de Sorriso, já não é a agricultura a principal atividade econômica. Embora continue cada vez mais forte a agricultura, ela foi tão forte que ela impulsionou outros segmentos, como comércio, serviços. Hoje, Sorriso é uma cidade de serviços, e serviços, muitos deles com alta tecnologia. Tá? Você tem lá engenheiros ali para consertar aquelas máquinas caríssimas. Então aquele engenheiro mora em Sorriso, ele ganha bem, e ele aumenta a massa salarial, e daí ele vai no restaurante melhor, o ciclo está andando. A região de Primavera do Leste, por exemplo, o município de Primavera do Leste hoje é um município industrial. É a indústria a principal atividade econômica lá. E uma característica sui generis, não tem implementos agrícolas. Chicago cresceu assim, era uma região, nos Estados Unidos, de agricultura, e virou industrial, mas implementos. Aqui não, aqui são outros, são dentro do complexo do agronegócio, né, mas são nutrientes. Há indústrias na região de Primavera ali para abastecer o agronegócio, mas muito característica nossa. A gente não disputa espaço com os tigres asiáticos, por exemplo. São modelos de agricultura industriais que estão sendo implantados aqui, e hoje o Mato Grosso caminha para ser um estado, em parte, muito industrializado. E é uma novidade, isso não era até pouco tempo atrás. Então a gente está vendo que a agricultura está dando esse impulso para a economia como um todo, e isso nos anima bastante, é algo muito otimista. Você acompanha o desenvolvimento econômico de Mato Grosso há muito tempo. Eu vou partir do governo Dante, porque acho que todos os governos, de uma maneira geral, eles cumpriram um papel importante nessa trajetória de Mato Grosso, né? Eu falo do governo Dante porque eu tive o privilégio de participar e ao mesmo tempo, assim, de ver coisas muito importantes. O fomento ao algodão, né? Mato Grosso naquela época produzia 4% do algodão brasileiro, hoje 60 e tantos por cento desse algodão. Estou dando um exemplo de como é que essa coisa vem caminhando. Mas a parte industrial, ela demorou um pouco, porque a ideia lá atrás era fomentar as cadeias produtivas, né? O algodão, a fiação, a indústria têxtil, a indústria de confecção, enfim, fechar o ciclo desde a produção primária até a parte industrial. Esse processo está acontecendo lentamente, quer dizer, Campo Verde, algumas cidades já estão com uma fiação avançada e trabalham com a perspectiva de atrair investimento nessa área têxtil, por exemplo. Estou dando o algodão como exemplo porque é bem fácil de entender. Mas hoje nós estamos avançando muito, né, em biocombustíveis, né, a produção do etanol de milho, com todo o seu resultado adjacente, né, com a produção de outros produtos em função disso. Você acha que é possível que aqui, em quanto tempo, 10, 20 anos, Mato Grosso seja o grande estado agroindustrial do país? Sim, é possível. Tá nessa linha. Eu quero lembrar, assim, com muita justiça, que o governo Dante, do qual você participou, fez o Mato Grosso entrar na modernidade, né? Porque, além desses programas de incentivo ao algodão, que foi fundamental, sem o Estado, o algodão não teria, certamente, hoje não seria, e mais do que isso, né? Aquela ideia do governador Dante, que vocês participaram, de vender Mato Grosso, né? Vocês faziam muito... E de resolver os gargalos, né? Energia, né? A estrada, a educação, coisas que são fundamentais para qualquer projeto de desenvolvimento. Preparou para a modernidade. O Mato Grosso passou a ser um estado moderno desde então. E daí, com esses gargalos, com todo esse trabalho, a agricultura, daí a dinâmica do agronegócio é a privada, né? O agronegócio, ele toca sozinho. Mas, assim, foi graças a essa preparação. Então, hoje o Mato Grosso está na modernidade. Então, ele está apto hoje a essa transição para a agroindústria. Não vamos imaginar que vai vir uma indústria de automóveis. Nós não temos essa característica, né? Mas, assim, pode ser implemento agrícola, a gente pode fabricar tratores aqui, porque o mercado está aqui. Mas, enquanto isso não acontece, a gente já está nessa dinâmica. Você citou a energia, né? Etanol, por exemplo, há plantas industriais incríveis aqui já produzindo etanol, do milho, da cana-de-açúcar. O Mato Grosso está nessa transição, e como eu disse,
o complexo do agronegócio exige muita indústria de nutrientes, de fertilizantes, né, de bioquímica, que já está se implantando aqui. E isso está acontecendo, já é uma realidade. Então, nós estamos vivendo essa transição de um estado agrícola para um estado industrial. A velocidade poderia ser maior? Eu não sei se poderia ser maior. Nós estamos no limite mesmo dessa industrialização aqui, porque, como eu disse, vamos trazer aqui a fábrica da Peugeot. Não vem. Maurício, sabe que eu conversei, quando o Blairo Maggi era governador de Mato Grosso, eu cobrava dele, mas, governador, o Estado não vai ter uma política de agroindustrialização, o senhor não vai fomentar a agroindústria e tal. E aí ele disse, Mauro, isso vai acontecer naturalmente, mas tem um processo para acontecer. Não adianta eu fazer um programa agora para tentar atrair uma empresa, um investimento grande, se nós não estamos preparados. E é verdade, Mato Grosso ganhou maturidade, né, nesse percorrer aí dos anos. E aí aconteceu um negócio importante, que eu acho assim, a gente falou do governo Dante, eu falei do Blair agora, mas é importantíssimo falar dos avanços durante esse governo da gestão de Mauro Mendes, que podem ter questionamento e tudo, mas do ponto de vista da gestão e do foco no desenvolvimento econômico, por conta principalmente dos investimentos em logística, estrada, um avanço extraordinário, né? E isso tem dado a condição de Mato Grosso crescer cada vez mais, né? Precisa, eu acho, que bater mais duro na questão da preservação ambiental. Esses 60%, 62% de área preservada precisa ser rigoroso na defesa da preservação desse tamanho, porque é o que nos vai cacifar aí, valorizar mais aquilo que nós produzimos. Desculpa te interromper e fazer esse discurso, mas eu não queria deixar de falar aí do governo Mauro Mendes, que eu acho que ele cumpre um papel bem importante. Você pode finalizar aí, Maurício, depois que eu te interrompi desse jeito? Não, cara, não é interrupção, é que você tem conhecimento, então é muito legal isso. A gente está fazendo um bate-papo aqui, né, de duas pessoas que gostam do Estado, nos decidimos, né, a ficar aqui, né, Mauro? Ser matogrossense, né? E também sou chapadense, tá? Eu também moro meio aí, meio aqui em Cuiabá. Maravilha. Então, a conversa de duas pessoas que conhecem, que participaram, você participou do governo Dante, eu participei do governo Mauro Mendes, participou dos dois governos, então você conhece. Então, você está vendo essa transição, você está vendo essa movimentação toda, e você me deu aqui uma oportunidade de mostrar o que o mapa tem feito. Eu sempre realço isso. O mapa é a força dos técnicos que aqui estão. Tá, que conhecem muito, conhecem ferrugem asiática, é um assunto que você tem noção, eu tenho noção, mas a gente não tem detalhamento, né, mas eles sabem a importância da chuva, a importância, né, da aviação agrícola. Sorriso está dizendo, uma das ações que a nossa unidade de Sorriso promoveu foi um evento lá sobre a aviação agrícola. A gente fez um dia de campo sobre a aviação agrícola lá, é um assunto totalmente importante, né, então o mapa está muito atento a isso, e é isso que eu estou aproveitando aqui a ocasião para falar o que o mapa produz e como ele pode participar desse processo, né, de desenvolvimento. Então é só agradecer muito essa oportunidade e parabéns pelo seu programa, sempre esse nível que você mantém de muito conhecimento e uma conversa muito franca com o entrevistado. Eu agradeço a oportunidade. Imagina, eu que agradeço a sua presença aqui no programa. Você vai ficar me devendo agora no ano que vem, nós vamos voltar a conversar, porque a minha pauta de perguntas não chegou nem na metade. Nós temos muito assunto, né, para tratar de economia, desenvolvimento de Mato Grosso, agronegócio e sustentabilidade. Eu acho que essas coisas são fundamentais e a gente não pode perder, não pode tirar da nossa perspectiva. Então, já fica aqui convidado. No ano que vem, em algum momento, nós vamos sentar de novo e retomar aqui essa nossa conversa, tá bom? Infelizmente o tempo acabou. Agradeço muitíssimo a sua participação. Nós vamos ter aí o ministro Fávaro aqui conosco também para conversar do Brasil, de geral, do mapa, etc. Mas é fundamental a sua fala, que está vivenciando e que está cuidando com muito carinho, eu sei, e com muita competência da questão do BID Pantanal. Obrigadíssimo, Maurício.
Nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Um grande abraço a todos.